Você já imaginou como seria um predador de topo há 150 milhões de anos? Apresento o Allosaurus, um dinossauro carnívoro do Jurássico Superior. Com vértebras côncavas únicas e uma estrutura robusta, ele foi descrito pela primeira vez pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh em 1877. O Allosaurus era um caçador habilidoso, usando suas poderosas pernas para correr e suas pequenas mãos de 3 dedos para agarrar presas. Ele dominava os ecossistemas antigos da América do Norte e de Portugal, caçando grandes herbívoros como estegossauros e saurópodes. Vamos explorar o mundo do Allosaurus e desvendar os segredos desse gigante jurássico. O Allosaurus é um gênero extinto de grandes dinossauros terópodes carnívoros que viveu há cerca de 155 a 145 milhões de anos durante o Jurássico Superior. O nome Allosaurus, que significa lagarto diferente, refere-se às suas vértebras côncavas únicas e foi descrito pela primeira vez pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh em 1877. A espécie mais conhecida, Allosaurus fragilis, em média tinha 8,5 metros de comprimento, com alguns espécimes chegando a 9,7 metros de comprimento. Apesar de suas pernas poderosas, suas mãos de 3 dedos eram pequenas e seu corpo era equilibrado por uma longa cauda. O Allosaurus é classificado como um alosaurídeo dentro da clade Carnosauria e inclui pelo menos 3 espécies válidas, Allosaurus fragilis sendo a mais reconhecida. Seus fósseis foram encontrados principalmente na Formação Morrison, na América do Norte, e também na Formação Lourinhã, em Portugal. Durante grande parte do século XX foi conhecido como Antrodemus, mas pesquisas posteriores restabeleceram o nome Allosaurus. Este dinossauro estava no topo da cadeia alimentar da Formação Morrison, provavelmente caçando grandes dinossauros herbívoros como ornitópodes, estegossauros e saurópodes. Há debate sobre se o Allosaurus caçava em grupos ou se era um caçador solitário que se reunia para se alimentar das mesmas carcaças. A descoberta do Allosaurus foi complexa devido à multiplicidade de nomes criados durante as Guerras dos Ossos no século XIX. O primeiro fóssil foi descrito em 1869 e atribuído ao gênero europeu Poekilopleuron antes de receber seu próprio nome, Antrodemus. Mais tarde, Marsh identificou os fósseis como Allosaurus fragilis. A competição entre Marsh e Edward Drinker Cope resultou em vários outros nomes, como Creosaurus e Labrosaurus. Problemas de nomenclatura persistiram até que Charles W. Gilmore, em 1920, sugeriu o uso de Antrodemus como nome principal, devido à prioridade do nome mais antigo. No entanto, em estudos posteriores, James Henry Madsen restabeleceu o nome Allosaurus, destacando as inadequações diagnósticas do material de Antrodemus. O nome Antrodemus ainda é usado informalmente para distinguir entre crânios restaurados por diferentes pesquisadores. A pedreira de dinossauros Cleveland Lloyd, localizada no condado de Emery, Utah, teve seus primeiros trabalhos realizados em 1927, com uma descrição feita por William L. Stokes em 1945. No entanto, as principais escavações começaram apenas em 1960, sob a liderança de James Henry Madsen e com a colaboração de quase 40 instituições. Entre 1960 e 1965, milhares de ossos foram recuperados, especialmente do terópode Allosaurus fragilis, que predominam no local. Estima-se que os restos de pelo menos 46 indivíduos de Allosaurus fragilis foram encontrados dentro de um mínimo de 73 dinossauros. A pedreira tem despertado o interesse científico devido à sua formação ainda não totalmente explicada, com teorias variando entre armadilhas de lama, seca em torno de um poço de água ou formação de um lago. Os restos esqueléticos variam em tamanho, de menos de 1 metro a 12 metros de comprimento, e estão desarticulados, o que facilita o estudo detalhado dos ossos. Esta pedreira e outra em Utah contribuíram para a designação do Allosaurus como o fóssil estadual de Utah em 1988. Desde a monografia de Madsen, houve avanços significativos no estudo da biologia e ecologia do Allosaurus, incluindo aspectos como crescimento, comportamento de caça, estrutura craniana e vida em grupo. Em 1991, foi descoberto Big Al, Mor 693, um espécime de Allosaurus 95% completo e parcialmente articulado
dourado, com cerca de 8 metros de comprimento, encontrado em Shell, Wyoming, em 1996. Big Al II, o esqueleto mais bem preservado até então, foi descoberto pela mesma equipe, ambos classificados como Allosaurus de Madsen. O Big Al original apresentava 19 ossos quebrados ou infectados, o que pode ter contribuído para sua morte. 6 espécies de Allosaurus foram nomeadas: Allosaurus amplus, Allosaurus atrox, Allosaurus europaeus, Allosaurus fragilis, Allosaurus de Madsen e Allosaurus lucasi. Destas, apenas Allosaurus fragilis, Allosaurus europaeus e Allosaurus de Madsen são consideradas válidas. Allosaurus fragilis, nomeada por Marsh em 1877, é a espécie mais comum, com restos de pelo menos 60 indivíduos encontrados nos Estados Unidos. Allosaurus de Madsen foi identificada por diferenças anatômicas, como um jugal com margem inferior reta. Allosaurus europaeus foi encontrada em Portugal, mas pode ser uma variação de Allosaurus fragilis. O Allosaurus de Portugal foi reportado pela primeira vez em 1999, com base em um esqueleto parcial, MHNU Angel 001, atribuído a Allosaurus fragilis. No entanto, um crânio e pescoço parciais, ML415, levaram à nomeação da espécie Allosaurus europaeus. Embora apresente algumas diferenças cranianas, novos materiais podem confirmar que se trata de Allosaurus fragilis. A questão das espécies e potenciais sinônimos do Allosaurus é complexa, especialmente porque o espécime tipo de Allosaurus fragilis, IPM 1930, é muito fragmentário. Ele consiste em algumas vértebras incompletas, fragmentos de membros, fragmentos de costelas e um único dente. Devido a isso, alguns cientistas consideraram o espécime tipo como duvidoso, sugerindo que o gênero Allosaurus ou a espécie Allosaurus fragilis poderiam ser um nomen dubium, nome duvidoso, baseado em um espécime muito incompleto. Para resolver essa questão, Gregory S. Paul e Kenneth Carpenter submeteram uma petição em 2010 ao ICZN para transferir oficialmente o nome Allosaurus fragilis para um espécime mais completo, o SNM 4743, como um neótipo. Essa decisão foi ratificada pelo ICZN em 29 de dezembro de 2023. Creosaurus, Epanterias e Labrosaurus são considerados sinônimos juniores de Allosaurus. A maioria das espécies vistas como sinônimos de Allosaurus fragilis, ou incorretamente atribuídas ao gênero, são obscuras e baseadas em restos fragmentados. Labrosaurus ferox, nomeado em 1884 por Marsh, destaca-se como uma exceção. Foi baseado em uma mandíbula inferior parcial com um formato estranho. Pesquisas posteriores sugeriram que a forma incomum se devia a lesões no animal vivo e reconstrução com gesso. Atualmente, é considerado um exemplo de Allosaurus fragilis. Gregory S. Paul propôs em 1988 que Allosaurus fragilis tinha chifres altos e uma constituição esbelta em comparação com Allosaurus atrox. Uma segunda espécie postulada, Allosaurus atrox, foi originalmente nomeado por Marsh em 1878 como espécie tipo de Creosaurus. A tese de 2000 sobre Allosauridae refutou as supostas diferenças entre o USNM 4734 e os espécimes referidos como Allosaurus atrox. Outros nomes atribuídos ao Allosaurus incluem Allosaurus agilis, Allosaurus ferox, Labrosaurus fragilis e Allosaurus whitei, que são erros tipográficos ou nomina Nudalosaurus madisenius e Wyoming raptor, foram considerados sinônimos de Allosaurus. Várias espécies e fósseis inicialmente atribuídos ao Allosaurus não pertencem ao gênero. Allosaurus médius foi nomeado por Marsh em 1888, mas mais tarde foi removido para Driosaurus grandes, exceto por um dente. Allosaurus valens é uma nova combinação para Antrodemus valens, que pode pertencer a Allosaurus fragilis. Allosaurus lucaris e Allosaurus sibíricos são considerados nomina Dubiallosaurus. Allosaurus meriani foi uma nova combinação para Megalosaurus meriani, mas agora é incluído em Ceratosaurus. Apatodon mirus foi listado como sinônimo de Allosaurus fragilis, mas é indeterminado além de Dinosauriallosaurus amplexus, foi designado por Gregory S. Paul para restos de um grande alossauro de Morrison, incluindo Saurophagus maximus. Após o trabalho de Paul, foi aceito como sinônimo de Allosaurus fragilis. No entanto, um estudo
estudo de 2010 sugere que Epanterias é, no mínimo, uma espécie separada Allosaurus. Em 1995, Schure criou o taxon Saurophaganax maximus para restos de grandes alossaurídeos da formação Morrison, em Oklahoma, anteriormente conhecidos como saurófagos. Em 1998, David K. Smith sugeriu que esses restos não eram suficientemente distintos de Allosaurus para constituir um gênero separado, propondo o nome Allosaurus maximus. No entanto, essa reclassificação foi rejeitada em uma revisão de Tetanuranos basais. Restos anteriormente atribuídos aos sinônimos Creosaurus e Labrosaurus foram também revisados. Creosaurus potens, nomeado por Lull em 1911 a partir de uma vértebra do Cretáceo inferior de Maryland, é agora considerado um terópode duvidoso. Labrosaurus stechowi, descrito em 1920 por Janensch, com base em dentes encontrados na Tanzânia, era listado como uma espécie de Allosaurus, mas agora é visto como um ceratossauro duvidoso. Ellisulcatus, nomeado por Marsh em 1896, também é classificado como um ceratossauro duvidoso. Allosaurus tendagurensis, nomeado em 1925 por Janensch, é baseado em uma tíbia parcial encontrada na formação Tendaguru, na Tanzânia Allosaurus. Embora tenha sido considerado uma espécie válida de Allosaurus, estudos recentes o classificaram como indeterminado além de Tetanurai, podendo ser um Carcharodontosaurídeo ou Megalosaurídeo. Era um grande terópode, possivelmente com cerca de 10 metros de comprimento e 2,5 toneladas de peso. Em 2003, Kurzanov e colegas designaram 6 dentes da Sibéria como Allosaurus sp, mas foram posteriormente reclassificados como um terópode indeterminado. Restos de Allosaurus na China foram identificados como Torvosaurus em 2012. Um astrágalo encontrado na Austrália, inicialmente atribuído a Allosaurus, foi contestado, mas posteriormente identificado como possivelmente pertencente a algo semelhante ao Australovenator. O Allosaurus era um grande terópode típico, com um crânio enorme, pescoço curto, cauda longa e membros anteriores reduzidos. Allosaurus fragilis, a espécie mais conhecida, media em média 8,5 metros de comprimento e uma massa de 1,7 toneladas métricas. O maior espécime definitivo, AMNH 680, foi estimado em 9,7 metros de comprimento e pesando entre 2,3 e 2,7 toneladas métricas. Em 1976, James H. Madsen mencionou um comprimento máximo de 12 a 13 metros. Estimativas de peso variam, mas John Foster sugere que 1 tonelada métrica é razoável para adultos grandes de Allosaurus fragilis, enquanto 700 kg é uma estimativa mais próxima para indivíduos de tamanho médio. Utilizando o espécime subadulto Big Al, pesquisadores estimaram seu peso em aproximadamente 1,5 toneladas métricas. Allosaurus europaeus foi medido em até 7 metros de comprimento e 1 tonelada métrica em massa corporal. Allosaurus de Madsen é uma espécie conhecida por sua reconstrução esquelética, mas muitos espécimes atribuídos a ele podem pertencer a outros gêneros. O Saurophaganax, OMNH 1708, um gênero intimamente relacionado, pode ter atingido cerca de 10,5 metros de comprimento e é, às vezes, incluído como Allosaurus maximus. No entanto, estudos recentes sugerem que Saurophaganax é um gênero separado. Outro espécime possivelmente pertencente a Allosaurus, outrora atribuído a Epanterias, AMNH 5767, pode ter medido 12 metros de comprimento. Uma descoberta recente é um esqueleto parcial encontrado na pedreira Peterson, no Novo México, que pode ser outro indivíduo de Saurophaganax. David K. Smith, ao analisar fósseis de Allosaurus por pedreira, descobriu que os espécimes da pedreira de dinossauros Cleveland Lloyd, em Utah, eram geralmente menores do que os de Como Bluff, em Wyoming, ou da pedreira Dry Mesa, da Universidade Brigham Young, no Colorado. Contudo, as formas dos ossos não variaram significativamente entre esses locais. Um estudo subsequente de Smith, incluindo espécimes de Garden Park, no Colorado, e do Dinosaur National Monument, em Utah, não encontrou justificativa para múltiplas espécies baseadas na variação esquelética. A variação do crânio foi gradacional e mais comum, sugerindo variação individual
individual. Trabalhos posteriores não encontraram diferenças consistentes relacionadas ao tamanho, embora o material de Dry Mesa mostrasse agrupamento com base no astrágalo. Kenneth Carpenter, ao estudar elementos do crânio da pedreira Cleveland Lloyd, observou ampla variação individual, questionando as distinções de espécie baseadas em características como o formato dos chifres e diferenciação proposta de Allosaurus gimadseni, com base no formato do jugal. Um estudo publicado em 2020 sugere que Allosaurus era sexualmente dimórfico, com diferenças na largura da cabeça do fêmur em relação ao comprimento. O crânio e os dentes do Allosaurus eram proporcionais para um terópode de seu tamanho. O paleontólogo Gregory S. Poe estima um comprimento de 845 milímetros para um crânio de um indivíduo que teria cerca de 7 metros e 90 centímetros de comprimento. Cada pré-maxila continha 5 dentes em forma de D, e cada maxila tinha entre 14 e 17 dentes, sem correspondência exata entre o número de dentes e o tamanho do osso. O dentário tinha entre 14 e 17 dentes, com uma média de 16. Os dentes eram mais curtos, estreitos e curvados na parte posterior do crânio, tinham bordas serrilhadas e eram frequentemente substituídos, tornando-se fósseis comuns. O crânio era leve, robusto, com dezenas de dentes afiados e serrilhados. O Allosaurus possuía um par de chifres acima dos olhos, compostos de extensões dos ossos lacrimais, variando em forma e tamanho, com cristas inferiores ao longo dos ossos nasais levando aos chifres. Cobertos por queratina, os chifres poderiam ter funções como proteção ocular, exibição e combate. Havia uma crista no teto do crânio para fixação muscular, também vista em tiranossaurídeos. Os ossos lacrimais tinham depressões que poderiam conter glândulas, como as de sal. As maxilas tinham seios mais desenvolvidos que em terópodes basais, possivelmente relacionados ao olfato, contendo algo como órgãos de Jacobson. O teto da caixa craniana era fino, possivelmente para termorregulação. O crânio e mandíbulas tinham articulações permitindo movimento. Nas mandíbulas, os ossos articulavam-se frouxamente. A caixa craniana e os frontais também poderiam ter articulações. O Allosaurus possuía 9 vértebras no pescoço, 14 nas costas e 5 no sacro, sustentando os quadris. O número de vértebras na cauda variava com o tamanho. James Madsen estimou cerca de 50, enquanto Gregory S. Poe sugeriu 45 ou menos. Espaços ocos no pescoço e nas vértebras das costas, também encontrados em aves, indicavam sacos de ar usados na respiração. A caixa torácica era larga, especialmente em comparação com terópodes como o Ceratosaurus. O Allosaurus tinha gastralia, mas raramente encontradas e possivelmente mal ossificadas. Em um caso, uma gastralia mostrou lesão. Uma fúrcula estava presente, mas reconhecida apenas em 1996. O ilho era maciço, e o pubis tinha um pé proeminente usado para fixação muscular ou suporte ao solo. Madsen notou que em cerca de metade dos indivíduos de Cleveland Lloyd, independentemente do tamanho, os pubis não estavam fundidos, sugerindo uma característica sexual para facilitar a postura de ovos, proposta que não teve mais atenção. Os membros anteriores do Allosaurus eram curtos em comparação aos posteriores, cerca de 35% do comprimento dos posteriores em adultos, e tinham 3 dedos por mão, com garras grandes, curvas e pontiagudas. Os braços eram poderosos, e o antebraço mais curto que o braço, razão ulna, húmero de 1 para 1,2. O pulso tinha um carpo semilunar, encontrado em terópodes mais derivados. Dos 3 dedos, o mais interno era maior e divergia dos outros. A fórmula falangeana é 23400, indicando que o dedo mais interno tem 2 ossos, o próximo 3 e o terceiro 4. As pernas não eram tão longas como nos tiranossaurídeos, e as garras dos dedos eram mais cascos do que garras. Cada pé tinha 3 dedos suportando peso e uma garra interna, sugerida por Madsen para agarrar juvenis. Havia também um remanescente de um 5º metatarso, talvez usado como alavanca entre tendão de Aquiles e pé. Impressões de pele de Allosaurus foram descritas. Uma impressão de um juvenil mede 30 centímetros quadrados associada à região peitoral, mostrando pequenas escamas de 1 a 3 milímetros. Outro fóssil mostra escamas na mandíbula com 1 a 2 milímetros de diâmetro e impressões do pescoço com placas largas. Uma impressão de pele de crânio foi relatada, mas não descrita. O Allosaurus era um alossaurídeo, parte de Carnosauria allosaurus. O nome da família Allosauridae
Allosauridae foi criado por Othniel Charles Marsh em 1878, mas ignorado até a década de 1970 em favor de Megalosauridae. Com o uso de Anthrodemos para Allosaurus, é importante considerar publicações anteriores à monografia de James Madison, de 1976. Principais publicações que usam Megalosauridae em vez de Allosauridae incluem Gilmore, 1920, Von Huene, 1926, Homer, 1956 e 1966, Steele, 1970 e Walker, 1964. Após a publicação da influente monografia de Madison, o termo Allosauridae tornou-se a designação de família preferida, mas não foi claramente definida Allosaurus. Trabalhos semitécnicos usaram Allosauridae para classificar diversos grandes terópodes, geralmente maiores e mais conhecidos do que os megalosaurídeos. Terópodes como Indosaurus, Piatnitskysaurus, Pivetosaurus, Yanchuanosaurus, Acrocanthosaurus, Chilantasaurus, Compsognathus, Stoxosaurus e Sequanosaurus foram considerados parentes do Allosaurus. A abundância de fósseis de Allosaurus, representando quase todas as idades dos indivíduos, permite que os cientistas estudem seu crescimento e longevidade. Existem até sugestões de que ovos encontrados no Colorado poderiam pertencer ao Allosaurus. Análises histológicas dos ossos dos membros indicam que o crescimento ósseo cessa entre 22 e 28 anos, similar a outros grandes terópodes como o Tyrannosaurus. O crescimento máximo ocorre por volta dos 15 anos, com uma taxa estimada de 150 quilos por ano. Foi relatada a presença de tecido ósseo medular em pelo menos um espécime de Allosaurus. A descoberta de um espécime juvenil revela que as pernas eram relativamente mais longas em jovens. Isso sugere que jovens Allosaurus eram mais rápidos e tinham estratégias de caça diferentes dos adultos, possivelmente caçando presas pequenas e, ao crescer, tornando-se caçadores de emboscada de grandes presas. O osso da coxa se tornava mais espesso com o crescimento, indicando que os juvenis suportavam tensões menos previsíveis em comparação com os adultos. A maioria dos paleontólogos considera o Allosaurus um predador ativo de grandes animais. Há evidências de ataques a estegosauros e saurópodes, como marcas de dentes de Allosaurus encontradas com ossos de saurópodes. No entanto, devido ao seu tamanho e características, o Allosaurus provavelmente não caçava saurópodes totalmente crescidos sem a ajuda de um grupo, preferindo caçar os jovens. Robert T. Bakker comparou o Allosaurus a mamíferos carnívoros dentes de sabre, sugerindo que ele usava uma técnica de ataque com o pescoço e mandíbula para enfraquecer presas maiores. Estudos sugerem que o Allosaurus era capaz de abrir sua boca em um ângulo de 92 graus, mais do que o Tyrannosaurus e o Erlikosaurus, permitindo uma ampla abertura para ataques. A carniça de saurópodes também era importante para grandes terópodes na formação Morrison. O Allosaurus teria se alimentado de carcaças de saurópodes em todos os estágios de decomposição, sem ser afetado por patógenos de decomposição. Em resumo, o Allosaurus era um dinossauro terópode com estratégias de caça adaptadas às suas características físicas, caçando presas grandes e pequenas com técnicas diversas e se alimentando de carcaças quando necessário. Suas capacidades de crescimento, reprodução e alimentação fazem dele um dos predadores mais bem estudados e fascinantes do período Jurássico. Foi argumentado que indivíduos deficientes como Big Al e Big Al II poderiam ter sobrevivido como necrófagos de grandes saurópodes devido aos seus ferimentos. Estudos recentes de paleopatologias indicam uma associação entre fraturas nos alossaurídeos e um estilo de vida que envolvia maiores chances de recuperação, mesmo com ferimentos graves. A diferença entre alossaurídeos e tiranossauros em relação aos ferimentos pode refletir diferentes estratégias de acesso a recursos em ambientes como a formação Morrison, que foi interpretada como um ambiente árido, embora essa visão tenha sido criticada em trabalhos mais recentes. Desde a década de 1970, especula-se que o Allosaurus caçava em grupos. Robert T. Bakker sugeriu que esses dinossauros poderiam cuidar de seus filhotes e defender seus recursos. No entanto, a evidência de comportamento gregário entre terópodes é limitada e muitas interações podem ter sido agressivas. O acúmulo de restos de Allosaurus em um local pode ser resultado de canibalismo ou competição por comida. O cérebro do Allosaurus, com base em tomografia computadorizada, é mais semelhante ao dos crocodilos do que ao das aves modernas. O aparelho vestibular indica que o crânio era mantido quase horizontal, e a estrutura do ouvido interno sugere uma capacidade de ouvir frequências mais
mais baixas. Seus bulbos olfativos eram grandes, adequados para detectar odores. Estudos revelaram que o Allosaurus tinha um número significativo de fraturas por estresse e ferimentos por avulsão. Esses ferimentos sugerem uma dieta baseada na predação ativa. USNM 4734 e MOR 693 apresentaram várias patologias, incluindo fraturas curadas e marcas de mordidas, algumas das quais podem ter sido causadas por canibalismo. O Allosaurus era o terópode dominante na formação Morrison, representando uma grande parte dos espécimes de terópodes. A formação Morrison é interpretada como um ambiente semiárido com vegetação variada. O Allosaurus coexistiu com outros grandes terópodes como Ceratosaurus e Torvosaurus, cada um ocupando nichos ecológicos distintos. Há evidências de que o Allosaurus pode ter sido canibalizado por outros terópodes. O Allosaurus é um dos predadores mais fascinantes do Jurássico Superior, e sua técnica de ataque é um dos maiores mistérios da paleontologia. Análises biomecânicas indicam que, apesar de seu crânio ser forte, a força de sua mordida era relativamente pequena. Isso sugere que ele usava o crânio como uma faca, cortando a carne de suas presas sem fraturar os ossos. Além disso, outras teorias propõem que o Allosaurus poderia morder a carne de presas vivas para se alimentar sem matá-las, ou caçar ornitópodes usando uma técnica semelhante à dos grandes felinos modernos, agarrando a presa com os membros anteriores e mordendo a garganta. Essas teorias oferecem um vislumbre fascinante de como o Allosaurus poderia ter vivido e caçado. Continue nos acompanhando para mais descobertas incríveis sobre o mundo dos dinossauros. Até a próxima!